Graça e paz, meus irmãos, em nome de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ia fazer um vídeo aqui falando das coisas da minha conversão, mas resolvi deixar para outro dia. Hoje eu vou falar vou ler mais uma carta para vocês, tá? Para explicar, para ver se alguém entende a diferença, falar das obras e da fé, tá? Então vamos começar, ó, carta ao Tiago. Quem tiver possibilidade de pegar sua Bíblia aí, né, e examinar comigo aí, para vocês entenderem. Vamos começar aqui, ó. Eu não vou orar não, tá? Já orei mais cedo, porque senão fica longo o vídeo, tá? Eu vou procurar fazer vídeos mais curtos agora, tá? Vamos lá. Primeiro, eu tô começando do início, tá? A carta a Tiago do início, tá, irmãos? Ó, aqui, regozijo nas provações, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Que negócio é esse? Grande alegria? Quando eu caí na tentação? Não, mas isso aqui tá errado. Será? Não, então, é para ter alegria mesmo. Por quê? Porque a tentação te prova. E te dá a coroa da vida se você suportar a tentação. Entendeu? Vem para te provar. Tentação é uma coisa que vem do diabo. Provação é uma coisa que vem de Deus. Tá? Então, Deus nos prova. Entendeu? E o diabo nos tenta. Só que ele permite o diabo nos tentar. Entendeu? Porque a gente já tem o desejo dentro da nossa carne. Ele vai vir com a tentação para atiçar esse desejo, para fazer, potencializar para que você decida. Aí você vai escolher se vai cair na tentação ou se você vai resistir. Aí quando cai, aí você tem que confessar ao Pai, né? Para voltar com a comunhão. Tá? Então vamos lá. Tendes grande gozo quando cair em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e não lança em rosto, e serve a cada e servilhar não e ser-lhe-á dada, perdão, irmão, ser-lhe-á dada a sabedoria. Peça, porém, com fé, sem nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento de uma parte levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de coração vacilante é inconstante, e todos os seus caminhos é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passa como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece ou murcha. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado
pela sua própria concupiscência, ou seja, seu próprio desejo. Certo? Você é tentado de acordo com o seu desejo externo. Cada um tem um tipo de desejo externo por alguma coisa. E Satanás vai usar esse desejo externo para te tentar. Entendeu? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Morte espiritual, tá? Gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tá vendo? Ó, pela palavra ele nos gerou. E o que é isso? Novo nascimento. Você vai para a palavra e Deus te cria, nasce de novo. É o novo, por isso que ele falou lá em João, do Evangelho de João, né? Para Nicodemos, que é necessário nascer de novo. Nascer da lavagem da água da palavra. Entendeu? A água nos purifica. A água da palavra, não é de batismo. Tá? Para quem não... Né, que os pastores dizem que é água de batismo. Mas aqui fala que é água da palavra. Tá, vamos lá. Prática da palavra. Olha, eu acabei de falar da palavra. Portanto, eu estou no versículo 19, tá? Da carta de Tiago. Página de 2 a 3. Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tá vendo? Você vive odiando as pessoas. O que eu falei lá no outro vídeo? Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, exortada, a qual pode salvar as vossas almas. Tá vendo? E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Tá vendo? Não precisa obedecer não. Não obedeça a palavra não. Não obedeça não. Tá vendo? Aqui, ó. Enganando-vos com falsos discursos. Quem é que engana com falsos discursos? Tá? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Tá? Então, olha, tá vendo? Aí vai dizer aqui qual é a religião verdadeira, tá? Cuida ser religioso e não refreia a sua língua. Na religião dos homens que eles criaram, tem muitas calúnias e muito julgamento e apontamento de dedo. Olha aqui, ó. A religião é vã. A religião pura e imaculada para com Deus ou Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Pronto, essa é a religião de Deus. Tá vendo? Não tem outra. Não façais acepção de pessoas. Tá aqui, ó. Versículo 2, não façais acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo na glória em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem, porque aqui, ó, fala em suas nas suas religiões e outras traduções que é errada, tá? É ajuntamento, ó. Reuniões, não é religião. Aqui, ó. Aqui na minha Bíblia está ajuntamento. No seu ajuntamento, nem com
No seu ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, entrar também algum pobre com sórdidos trajes, e atentardes para o que traz os trajes preciosos, ele lhe disser: assente-te tu aqui num lugar de honra, mas dizerdes ao pobre: tu fica aí de pé, ou assenta-te debaixo de meus estrados. Porventura não fizesse acepção de pessoas entre vós mesmo, e não vos fizés juízo de maus pensamentos, juízo de mau pensamento? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se faceis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que diz: não cometerás adultério, também diz: não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei, como convém ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa do juízo. Olha aí, ó. Lembra que eu falei no vídeo que a misericórdia e a graça superambuda o pecado? Entendeu? Porque o que eu esqueci de dizer, não é só quando você peca e você vai fazer o bem que superambuda a misericórdia e a graça. Não é só aí. Aí também. Que você envergonha o diabo. Não é que você vai pagar o mal que você fez. Você não paga. Porque Jesus já pagou na cruz do Calvário. Então, quer dizer também que assim, por um homem veio o pecado ao mundo. E por um homem superabundou a graça e a misericórdia, que foi Cristo. Entendeu? Então, aonde veio o pecado, superabundou por meio de Cristo a graça e a misericórdia de Deus, para quem crê nele. Nisso também. Entendeu? Tá. Deixa eu ver aqui. Para aquela palavra, não façais acepção de pessoa, tá? Fé e obras. Agora é a parte interessante. Meus irmãos, todos são interessantes, né? Mas é onde que eu queria chegar. Meus irmãos, que aproveita-se alguém que diz que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã tiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito verá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tendes a fé e eu tenho as obras. Mostra-te a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu credes que há um só Deus? Faze bem.
os demônios também o credes. Aqui, ó. Os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vedes que a fé cooperou com as obras, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outros caminhos? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. É domínio da língua. Meus irmãos, muitos de vós não sejais mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Deixa eu ver aqui. Tá. Mais duro juízo. Porque todos tropeçaram em muitas. Só que antes de vir para cá, irmão, deixa eu explicar isso aqui, ó. Por que ele está falando da fé sem obras? Aí você fala, mas muitos, inclusive você, irmão, prega aí que a gente é salvo pela fé e não pelas obras. Mas como que pode? Se Tiago está falando que a gente também é salvo pela fé. Não falou Tiago que é salvo pela fé. Se você prestar atenção muito bem, está falando que a fé sem obras é morta. Mas ele está falando, primeiro, ele não falou que a obra sem fé é morta. Ele falou que a fé sem obra é morta. Todavia, seja então, primeiro manifeste-se a sua fé na obra de Cristo na cruz. E você, através da fé que você depositou na obra de Cristo na cruz, o Espírito Santo vai te levar a você ter vontade de praticar as boas obras as quais Deus já preparou para que você andasse nela. Porque vai lá em Efésios que está dizendo. Como que é? O homem não é justificado pelas obras da lei. Entendeu? É justificado pela... Como que é? Estava na minha mente, irmão. Acabei esquecendo. Que as obras não salvam. Como que é? Fugiu agora, irmão. Deu branco. A justificação é pela fé. Certo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Para levar para vocês. Para não falar besteira. Que estava na minha mente, mas fugiu, irmão. Às vezes acontece isso. Deixa eu ver aqui se eu acho Efésios, Filipenses, Colossenses, Gálatas, Coríntios. Ué, onde está Efésios aqui? Achei. Deixa eu ver. Efésios. Deixa eu ver aqui. Vida pelo Espírito. Digo, porém, andai em espírito concupiscência da carne cobiça contra o espírito, espírito contra a carne, porém... não, isso aqui é Gálatas ainda. Paulo, para louvor da glória de Deus, tá, não é essa não, deixa eu ver se acha aqui, irmãos. Todo aquele que faz todas essas coisas, a oração para o Santo, porque ouvindo eu também, a fé que entre vai... Tá. Nova vida em Cristo. E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecado, em outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Estou em Efésios, tá? Efésios, capítulo da página 2 a 3, capítulo 1, nova vida em Cristo, tá? Espírito agora...
filhos da desobediência, que quais em outro tempo andaste vós também, nos coisas da carne, dos pensamentos, naturalmente, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que tanto nos amou, e sendo nós mortos em ofensas e pecados, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou, deixa eu ver, vai terminar aqui, deixa eu ver se eu acho. Portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, naquele tempo estavam mortos, separados da comunidade de Israel, mas agora em Cristo Jesus fosse chamados sem nossa paz de monstro, derrubando a separação. Deixa eu ver se eu leio aqui, se eu acho. Ainda mudou, deixa a paz contigo. Apóstolo dos gentios, pelo que prisioneiro do gentil. Onde está? Não estou achando aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui. Orações Paulo pelos Efésios. Por causa das dignidades em Cristo Jesus. Exortação. Caramba. Nova vida em Cristo, tá. Onde que eu achei isso aqui? Estava aqui, pela graça sois salvos. Senhor Jesus Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou, mostrado os séculos vindouros, abundante misericórdia. Aqui, ó. Eu tô no. De 2 a 3, Efésios, tá? Nova vida em Cristo. Aí eu tô no. Procure o versículo 8. Aqui, ó. No versículo 8 tá assim, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí prossegue, ó. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A gente não tem que se gloriar. Entendeu? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aí, ó. Deus que preparou, é isso que eu queria dizer. Para que andássemos nela. Então, nós somos salvos pela fé. Por graça sois salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Porque primeiro vem a fé. Primeiro nasce a fé. Aí depois que nasce a fé, aí nós vamos praticar as boas obras que Deus preparou que andássemos nela. Agora, se você deposita a fé em Cristo Jesus e você é salvo e não pratica boas obras, então tem que rever a sua fé. Porque depois da fé, você tem que praticar as obras. É isso que Tiago quer dizer. Que a fé sem obra é morta. Quer dizer, se você tem fé, mas essa fé não te leva a praticar boas obras, então essa fé não é verdadeira. Entendeu? É nesse sentido. Não quer dizer que você vai ter que fazer obra para ganhar a salvação primeiro. Não é assim. Você tem que depositar fé na obra de Cristo. Na obra que ele fez na cruz do Calvário, dando a vida por nós. Aí depois o Espírito vai nos constranger dentro de nós a praticar boas obras que Deus já tinha preparado. E não é obra nossa, é obra de Deus, porque foi Ele que preparou para que nós fizéssemos. Entendeu? É esse entendimento que você tem que ter. É nisso. Entendeu? Até os demônios creem. E outra que tem que obedecer a palavra. Porque se é ouvinte e não cumpridor, está dizendo lá em Tiago. Entendeu, irmãos? Então, ó, vamos voltar lá para Tiago. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tiago. Aqui, Tiago, Efésios, Filemão. Aqui, Tiago, onde que eu parei aqui, Tiago? Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Tiago. Não. Oxi. Ué. Oxi. Aqui, Tiago. Fé sem obras. Tá.
Fé sem obras é morte. Explicado, né? Tá. Domínio da língua agora. Meus irmãos, muitos vós não sejais mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós tropeçamos, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo do cavalo, tá? Vede também as naus que, sendo tão grandes e levada por impiedosos ventos, se viram com um bem pequeno. Tá falando da língua, que é um membro pequeno, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede qual grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Aí, ó. Porque toda a natureza, tanto de besta-feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansam e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que é feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca provém bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial de água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figo? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. As atitudes relevam o quê? As atitudes revelam a pessoa. Olha aqui, tá vendo? É o que eu falei lá. Julgueis não pela aparência, mas pela reta justiça de Deus. Julguei, examinar as atitudes. Provai os espíritos, pelo qual, com as atitudes. Aqui, ó, é Tiago, tá? As atitudes revelam a pessoa, tá vendo? Aqui, ó. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, olha aí, ó, amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha aí. Quer que eu grite mais alto? Não sei o que estou dizendo, está escrito aqui. Porque aonde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade,
parcialidade e sem hipocrisia. Olha, sem hipocrisia. Olha lá. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Devemos lutar contra o pecado. De onde vêm as guerras e a peleja entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebei, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites ou em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O que eu disse em outros vídeos? Seja amigo do mundo, das suas ideologias. Então você se faz inimigo de Deus, está aqui, não sei o que estou dizendo. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sou eu que estou falando, né? Então faça assim, ó. Gente, eu estou ironizando, não estou falando que é vocês. Se alguém está agindo assim, aí é você que tem que se consertar com Deus, tá? Eu estou falando para quem está agindo assim. Pode ser vocês, pode não ser. Eu estou falando para quem quiser ver o vídeo, né? E se consertar quem está andando errado. E quem não estiver andando errado, levante a mão para o céu e dê glória a Deus, porque Deus já se consertou você, tá? Então, aqui, ó. Quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então você pode falar assim: já que está escrito isso na Bíblia, então eu não creio mais na Bíblia. Então aí é uma escolha sua, porque está escrito aqui, não sou eu que estou falando, tá? Então aí é uma decisão sua. Por isso que eu não quero crer na Bíblia, entendeu? Porque eu vou ter que ser inimigo do mundo. Não é inimigo das pessoas, não é inimigo das ideologias, inimigo das falsas obras, inimigo do mal, inimigo das coisas que é contrária à palavra de Deus, a sã doutrina. Entendeu? É isso. A gente tem que ser inimigo dessas coisas. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos. O que é soberbos? Mas dá graça aos humildes. Ó, aqui, ó, dá graça aos humildes. Soberbo é arrogância. É você se achar. É você achar que é mais sábio, é mais inteligente, é mais bonito, é mais gostoso, que é mais especial, que é melhor que os outros. Isso é soberba. Aí, Deus é contra o soberbo. Dá graça aos humildes. Tá falando aqui. Não sou eu que estou falando, não. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações. Sente as vossas misericórdias, lamente e orai. Convertei-se os vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-se perante ao Senhor e Ele vos exaltará. Aí, ó, humilhar-se diante do Senhor, é o que eu falo. Se humilhe diante dos pés dos pais. Converter o nosso riso em choro, por quê? Porque os ímpios, eles riem com a desgraça alheia. Então, se você se arrepender de fazer coisas malignas, coisas má, zombar, escarnecer, perseguir, e cometer injustiça, calúnia, mentira, inveja, aí, se você se converter, aí você vai chorar, porque quando você se converte, você enxerga o seu erro, você começa a chorar, igual Davi fez, porque ele viu o seu pecado. Então, aí você se arrepende, entrega a vida para Jesus, aí fala, aquele que rouba não roube mais, aquele que mate não mate mais, aquele que invejava não inveje mais, aquele que mentia não mente mais. Lógico que em algum momento você vai mentir, mas você não vai ser dominado pela mentira, não vai invejar, não vai querer o mal do outro,
entendeu? Você não vai permanecer nesses erros, entendeu? É nesse sentido. Então, cadê aqui? Habitar... Tá. Tá. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Incerteza do amanhã. Incerteza do amanhã. Incerteza do amanhã, eu tô, tá? Versículo 13. E agora vós que diz, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? E um vapor que aparece um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tá vendo? Adversidade ao... o quê? Advertência aos ricos opressores. Agora vós ricos, chorai e prateai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão contaminadas de traças. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama os seus clamores dos que ceifaram, entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitaste, cevaste os vossos corações como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Cultivar a paciência. Sedes, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também paciente, fortalecei os vossos corações, porque já a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Já está acabando, tá, irmãos? Estou no fim já. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrerão. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso
e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Oração de fé. Eis, está alguém entre vós aflito? Ore, está alguém contente? Cante louvor. Está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros ou ancião da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Cadê aqui? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns aos outros, para que sereis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá multidões de pecados. Acabou. Tá vendo, irmãos? Então é isso, tá? Eu vou encerrar por aqui. Que vocês tenham compreendido tudo, tá? Que Deus abençoe a todos, que dê entendimento, que elucide a mente de vocês, que eu vou pôr nós, para vocês não falar que eu tô apontando vocês, que eu tô julgando vocês, né? Vou me incluir no meio. Que nós sejamos pessoas diferentes, que nós sejamos pessoas transformadas, que o Senhor tenha nos transformado, que a gente se arrependa dos nossos erros, porque conversão, irmãos, é um processo. A gente se converte todos os dias dos nossos erros, porque vez ou outra a gente está pecando, então a gente tem que confessar e largar o erro, largar o pecado, entendeu? Toda vez que a gente pecar, a gente tem que confessar para o Pai e nos converter, mudar de atitude, mudar de como se fala a palavra? De ato, mudar de... parar de fazer as coisas erradas e procurar fazer certo, consertar os nossos erros, se tiver como consertar. Se não tiver, confesse a Deus, que Ele te perdoa, põe no esquecimento, entendeu? E mude a sua conduta de vida. Tem que ter transformação, senão não tem transformação, não tem conversão, entendeu? Aí não adianta falar o nome de Deus, falar que crê em Deus, se você não obedece a palavra, não muda a sua conduta, o seu caráter, a sua maneira de viver, a sua maneira de ser, de enxergar as coisas, de se portar com o próximo, entendeu? Então, a conversão é isso, tá bom? Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Fui, agora eu vou descansar. Eu gravei muito vídeo aqui, né? Que agora eu vou ficar um tempo sem gravar, eu só vou soltando aos poucos para vocês, né? Eu já deixo uma parte já gravado já para, né, não ficar tendo que todo dia tá gravando vídeo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, beijo no coração. Amo todos vocês.